CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar estudando o livro Problema do Ser e do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Vamos ler o Evangelho e fazer a prece. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Alguns fariseus também vieram para junto de Jesus para o tentar. E lhe disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os fez macho e fêmea? E que lhes disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim também serão mais, assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Por que então, replicaram os fariseus, Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, e que não seja em caso de adultério, e se casar com uma outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma outra mulher, que tenha sido repudiada, também comete um adultério. Mateus 19, 3 a 9. O que Deus uniu, Senhor, o homem não separa. O que Deus uniu em amor. E assim temos muitas almas criadas e que vivem aos pares, como diz o nosso Leon Denis. Que o amor una esses espíritos sempre, Senhor. Que o amor nos una pela eternidade, minha querida. E que nesta manhã de estudos, Senhor, envolvidos neste amor, no Teu amor, no amor que vibra nesta casa, pedimos a permissão ao altivo e a direção espiritual do CEAP, permissão a Leon Denis, o patrono deste estudo, a Tua permissão, Jesus, para que em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, possamos iniciar, em nome de Deus, acima de todos nós, os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos aqui na edição CELD 217. Estamos estudando então as pesquisas que fizeram para comprovação da mediunidade. Então, da mediunidade não, da reencarnação. O título é As Vidas Sucessivas, Provas Experimentais. Então, são os estudos, os experimentos que alguns fizeram e que Leon Denis colocou aqui para a gente analisar. Então, vamos lá. A possibilidade de despertar na consciência de um sujeito em transe. O que é o sujeito? Novamente explicando, é o médium. Como eles não eram espíritas, não falava médium, falava sujeito. É o sensitivo, como eles diziam. Então ele em transe. O que é o transe? A gente aprendeu lá no livro No Invisível, de Leon Denis. O transe é o afastamento do corpo físico, o perispírito do corpo físico. Então, esse afastamento é que se chama transe.
ele pode ser mais pronunciado, menos pronunciado, de acordo com o médium. Isso que é o transe. Então você está num estado aqui, você entrou em transe, você dá um pico. Seu estado normal. Entrou em trânsito, você pode dar um pico positivo, um pico negativo, de acordo com o espírito que irá se comunicar, elevado ou inferior. Então a possibilidade de despertar na consciência do sujeito em transe, entenderam agora a frase? As recordações esquecidas de sua influência conduz-nos, logicamente, à renovação das lembranças anteriores ao nascimento. Esta ordem de fatos foi assinalada pela primeira vez no Congresso Espírita de Paris em 1900, por experimentadores espanhóis. Eis um extrato do relatório lido na sessão de 25 de setembro. Então vamos ver lá a experiência que eles fizeram. Então é um estudo um pouquinho mais maçante, mas que é importante a gente ver essas experiências, que vai tirando as nossas dúvidas com relação à reencarnação. Tendo sido o médium profundamente adormecido, por meio de passes magnéticos, Fernández Colavida, presidente do Grupo de Estudos Psíquicos de Barcelona, determinou-lhe que dissesse o que fizera na véspera, na antevéspera, uma semana, um mês, um ano antes, e sucessivamente fê-lo retornar à infância, e que este descreveu com todos os detalhes. Sempre orientado pela mesma vontade, o médium relatou sua vida no espaço, a morte em sua última encarnação, e continuamente estimulado, chegou até 4 encarnações, a mais antiga das quais foi uma existência completamente selvagem. A cada existência, os traços do médium mudavam de expressão. Para conduzi-lo a seu estado habitual, fizeram-no voltar gradualmente até sua existência atual. Em seguida, despertaram-no. Algum tempo depois, de improviso, com o objetivo de verificação, o experimentador fez com que outra pessoa magnetizasse o mesmo sujeito, sugerindo-lhe que seus relatos precedentes eram imaginários. Apesar dessa sugestão, o médium reproduziu a série das 4 existências, como fizera anteriormente. O despertar das lembranças, o seu encadeamento, foram idênticos aos resultados obtidos na primeira experiência. Sei que está bem claro, mas vou falar. Muito interessante. Então, pegou o médium e fez ele retrogradar, ele voltar. Então, magnetizou o médium, ele entrou em transe, está em transe o médium, que é esse estado anormal, né? Ele sai do seu estado normal entrando em transe, porque o seu perispírito se afasta do corpo e ele vai sugestionando o médium, sugerindo a ele, da seguinte maneira: você lembra o que você comeu ontem? É fácil de lembrar, né? Você lembra o que comeu anteontem? A roupa que você vestiu e foi a semana passada, o mês passado, o ano passado, até chegar à vida intrauterina, voltar à vida anterior à existência, e esse médium voltou 4 existências. A experiência que ele fazia. Então, o que o experimentador disse? Pode ter sido sugestão minha. Então eu vou desfazer tudo isso que eu falei assim: olha, tudo que você falou fui eu que sugeri. É sugestão, tá quente pra caramba. Olha, isso que você falou porque eu te sugestionei. Vou pegar outro médium, Diego, pegar outro experimentador, Diego, faz você com ele. Aí vem uma outra pessoa, vem o Diego, e ele encadeia o mesmo raciocínio, apesar de ter dito a ele que aquilo tudo foi sugestionado. Então ele concluiu da veracidade da experiência. Nós aqui já fizemos alguns casos desses, por necessidade, com a autorização do Espírito Guia, e foi com a autorização da nossa irmã
Ivone, pois todos esses casos que nós fizemos eram pessoas que queriam se suicidar e nós voltamos até a vida intrauterina. O sujeito se viu na vida anterior, se viu como espírito imortal. E a partir de algumas conclusões que ele mesmo tirou, nós não fomos mais além, porque tinha um objetivo, porque se é possível fazer, pode-se fazer. Como fazer? Não é por curiosidade. Como fazer? Que técnica utilizar? Como fazer? Ali, na época, eram estudos experimentais. Nós fizemos aqui com um objetivo: tirar da cabeça da pessoa a ideia do suicídio. Ela foi até lá, ela viu uma situação que a pessoa era reincidente. Interessantíssimo. Ela estava tentando se suicidar novamente pelo mesmo motivo que se suicidou no passado. Mesmo motivo. Então a gente conseguiu ir até lá e ela vê que aquela não era a saída, que ela não podia fazer aquilo de novo. E vai enfrentar a situação e tomou a resolução de continuar vivendo e enfrentar a situação difícil que ela vem passando. Então tem um objetivo. Se pode fazer, se é possível fazer, porque Deus permitiu. Agora, quando, como, em que lugar, é uma outra coisa. É a mesma coisa. Moisés proibiu falar com os mortos. Eu estou suando frio, não sei se eu estou doente ou se está muito calor mesmo. Está calor? Caramba, estou suando frio aqui. Moisés proibiu falar com os mortos. Ora, ele não ia proibir uma coisa que não fosse possível. Por que que ele proibiu? Aí tem que entender por que que ele proibiu. Se ele proibiu é porque é possível. Então a gente fala com os mortos porque dá para se falar com os mortos. Agora, em que situação? Qual é o assunto? Qual é o objetivo? Em que lugar? Mesma coisa. Então, como abusavam da mediunidade naquela época, abusavam mesmo, tudo tinha que recorrer lá à buena dicha, tudo tinha que recorrer ao médium e cobrava-se, ninguém fazia de graça. Moisés, vamos parar com esse negócio aí, está proibido. Mas ele conversava. Agora, com quem ele conversava? Qual era o assunto? Um dos assuntos foram as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Olha aí. Trazido pelos espíritos. Ele disse que foi Deus. Claro, foi Deus. Deus mandou. O povão só entendia que se fosse Deus, se ele falasse que fosse os espíritos, espírito. É Deus. Entenderam? É a mesma coisa aqui, essa experimentação. Vamos continuar. Tudo bem? Alguma pergunta? Jussara, por que você não veio cedo para estudar mediunidade, Jussara? Obrigado. Vamos lá. Tá tudo bem, Jussara? Tá me ouvindo bem? Na mesma sessão desse congresso, Esteva Marata, presidente da União Espírita da Catalunha, declara ter obtido fatos análogos através dos mesmos processos, experimentando em sua própria esposa o estado de sono magnético, com base em uma mensagem dada por um espírito, reportando-se a uma de suas vidas passadas do sujeito, ele pôde despertar na consciência obscura deste último os traços de suas existências anteriores. Desde então, estas experiências foram feitas em muitos outros centros de estudos
Obtiveram-se assim numerosas indicações sobre o fato das vidas sucessivas da alma. Dia a dia, é provável que estas experiências se multipliquem. Entretanto, notemos que elas exigem uma grande prudência. Os erros, as fraudes, ocorrem com facilidade. Os perigos são temíveis. O experimentador deve escolher sujeitos muito sensíveis e bem desenvolvidos. Precisa ser assistido por um espírito bastante poderoso para afastar todas as influências estranhas, todas as causas de perturbação e de preservar o médium dos acidentes possíveis, dos quais o mais grave seria o desligamento completo, irremediável, a impossibilidade de constranger o espírito a reintegrar-se ao corpo, o que ocasionaria a separação definitiva, a morte. Olha como é que tem que ter cuidado, Jussara. Jussara, tá sem um aparelho, Jussara? Você tá sem um aparelho para ouvir bem? Tá ouvindo mesmo? Você fazer a regressão de memória tem os seus cuidados. Porque o espírito pode, quando ele entra em transe, ele se afasta do corpo. Aí ele começa a se ver como espírito imortal. Aí ele vai lembrando das vidas passadas. E ele pode achar essa vida pesada demais, rude demais. E ele diz assim, não quero mais voltar. Então como é que tu vai fazer ele voltar se ele não quiser voltar? Pode ter influência espiritual. Espíritos malvados, perversos, quer que ele não volte mais para o corpo, quer tirar ele do corpo e carregar ele. Então olha os cuidados. Então eu não posso fazer isso à revelia. Por isso tem que ter os cuidados. E os casos que a gente atendeu aqui, atendemos aqui na nossa sala de tratamento, ou sala de cura, ou tratamento, como a gente chama. Fizemos a prece, pedimos autorização para poder fazer o trabalho junto à pessoa. Deu tudo certo. Mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Alguma pergunta? Muita gente fica curiosa, né? O que eu fui no passado? Ela quer saber quem ela foi no passado. Vamos botar ela sentada ali e vamos falar, você, né? Vai jogando fluido, ela vai ficando mole, entra em transe. Para quê? Só para ela saber quem ela foi no passado? Qual o objetivo disso? Curiosidade? Entendeu? Não, é para satisfazer a nossa curiosidade. Eu conheço uma pessoa que é até trabalhadora aqui da casa, ela é médium da casa. Ela tinha pavor de altura. Pavor. Ela disse que quando não ia de carro para o trabalho, ela trabalhava lá no DENIT, na Avenida Brasil. E ela vinha pelo lado de cá, né? Quando ela vinha de ônibus, ela saltava ali e tinha que atravessar a passarela. E para atravessar a passarela, até que teve uma vez que ela, no meio da passarela, ela arriou, começou a ficar desesperada e foi engatinhando, chorando até o outro lado, de quatro, engatinhando para atravessar a passarela. Pavor de altura. Então ela procurou um terapeuta, é até conhecido, né? Um médium expositor chamado Milton Menezes, e ele faz esse tipo de trabalho. E ela o procurou, e ele que fez o trabalho com ela e a ajudou bastante. Agora ela está fazendo até curso de salto livre aí. Salto de paraquedas. É brincadeira. Ela perdeu, ele levou até o ponto aonde estava o trauma e disse para ela, isso já aconteceu, não acontece mais, não tem mais necessidade disso. Vamos confiar em Deus, isso já passou. E hoje ela atravessa a passarela, superou a dificuldade dela. Então é possível, mas com pessoas credenciadas, habilitadas, centradas,
e não para satisfazer a curiosidade. Tá vendo? São traumas. Fui casado vários anos, quase juntos 40 anos. Se eu pegasse o cobertor de brincadeira e cobrisse a cabeça da Lourdinha, nós dois, ela ficava desesperada com o lugar fechado. Até um cobertor, se jogasse assim em cima, caramba, desespero, alguma coisa, né? Lugar fechado. Tem uma pessoa também conhecida minha, fui lá em Belém do Pará, ela mora lá, nós fomos lá. E tinha que ir na casa da pessoa no 16º andar de um prédio. Ela foi pela escada. Ela não entra nisso mesmo, no elevador, mas não entra mesmo. Subiu 16 andares de escada. E não era tão novinha assim, subiu e desceu de escada. Não entra. Aí, tá vendo? Vocês estão vendo? São traumas que a pessoa traz com ela e que tem tratamento. E se esse trauma foi no passado, é possível, através da regressão, ajudá-la. É possível, com terapeutas formados, com credenciados, que saibam fazer, tenham segurança e que para atender uma necessidade terapêutica, como foi o caso lá da médium em que eu citei. Não foi por curiosidade, por brincadeira. Como nós podemos evocar os espíritos, mas não por curiosidade, como brincadeira, pegar o copo e ficar fazendo pergunta para o copo, né? Prosseguindo. De onde que nós paramos? Deve-se, sobretudo, aqui, né? Pôr-se em guarda contra os excessos da autossugestão e só aceitar os relatos dos médiuns, na medida em que possam ser verificados, controlados. Exigir deles nomes, datas, pontos de referência, resumindo, um conjunto de provas que apresentem um caráter verdadeiramente positivo e científico. Neste caso, seria bom imitar o exemplo dado pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e adotar métodos precisos e rigorosos, por exemplo, os que conferiram a seus trabalhos sobre telepatia uma grande autoridade. Então você vê que se pesquisa isso há muito tempo. A falta de precaução, a inobservância das regras mais elementares da experimentação fizeram das incorporações de Ellen Smith um caso obscuro e cheio de dificuldades. Todavia, em meio à confusão dos fatos assinalados pelo Sr. Florin, professor da Universidade de Genebra, julgamos dever aceitar o fenômeno de princesa hindu Simadini. O médium em transe reproduz as cenas de uma de suas existências vivida na Índia no século XVII. Neste estado, ela se utiliza frequentemente de palavras em sânscrito, língua que ignora no estado normal. Dá sobre personagens históricos hindus indicações que não se encontram em obra usual alguma, cuja confirmação o professor encontra em uma obra de Marles, historiador pouco conhecido e absolutamente fora do alcance do sujeito. Helena Smith, no Sono Sonambúrico, assume uma atitude impressionante. Eis o que diz sobre isto o Sr. Florin em um livro que teve grande repercussão. Vamos lá ver o livro dele.
Está vendo quanta experiência realizada? Muitas experiências. Ninguém cita lá do William Crookes, né? A medicina estuda, quem faz faculdade de medicina tem que saber dele, mas não fala das experiências que ele fez lá de materialização, comprovando o mundo espiritual. Tudo isso aqui comprovando que nós não somos corpos, somos espíritos que estamos num corpo. Aí vem aqui a conclusão dessa experiência. Há em todo o seu ser uma expressão de sua fisionomia, em seus movimentos, em seu timbre de voz, quando fala ou canta em hindu. Interessante, a mulher não fala em hindu, mas canta e fala em hindu quando volta. Uma graça lânguida, um langor, uma doçura melancólica, um quê de langoroso e encantador que corresponde perfeitamente ao caráter do Oriente. Todo o gestual de Helene, tão diferente, e esse falar exótico tem tal cunho de originalidade, de graça, de naturalidade, que estupefatos nos perguntamos como esta moça das margens do Leman, sem educação artística, sem conhecimentos especiais sobre o Oriente, consegue uma representação perfeita, que sem dúvida a melhor das atrizes só atingiria a custa de estudos prolongados e de uma estada em beira do Ganges. Não tem como duvidar. Não tem como duvidar. Nós, quanto à escrita e à linguagem hindus, empregadas por Helene, o Sr. Flournoy acrescenta que, em suas investigações para explicar como ela as conhecia, todas as pistas que conseguiu descobrir eram falsas. Nós mesmos observamos durante vários anos casos semelhantes ao de Ellen Smith, um dos médiuns do corpo cujos trabalhos dirigíamos, reproduzia em transe, sob influência do espírito guia, cenas de suas diferentes existências. Primeiro foram as da vida atual, em sua infância, com expressões características e emoções juvenis. Depois vieram episódios de vidas longínquas, com gestos fisionômicos, atitudes, movimentos, reminiscências de expressões da Idade Média, todo um conjunto de detalhes psicológicos e automáticos, bem diferentes dos hábitos atuais da senhora, através da qual obtínhamos estes estranhos fenômenos. Dama muito honrada e incapaz de simulação alguma. Aí, Diego, vai fazer isso em casa? Vai pegar sua mulher e fazer ela voltar? Não pode. Então ele está trazendo aqui provas da existência de outras vidas, provas da reencarnação. Está entendendo, Jussara? Jussara, estou preocupado com você. O que houve, Jussara? Tá tudo bem? Tá quietinha? Não levantou o braço para falar nada? O que houve, Jussara? O coronel de engenharia de Rochá, antigo administrador da escola politécnica, muito se ocupou com este gênero de experimentações. Apesar das objeções que elas podem gerar, julgamos dever relatar algumas de suas experiências. E eis o porquê. Vamos ver aqui a experiência do coronel de Rochá. Primeiramente, encontramos em todos os fatos da mesma ordem, provocados pelo senhor de Rochá, aquela correlação entre o físico e o mental assinalada acima, que parece ser a expressão de uma lei. As reminiscências anteriores ao nascimento reproduzem no organismo dos sujeitos adormecidos efeitos materiais constatados por todos os assistentes, entre os quais vários são os médicos. Ora, mesmo se levando em conta o papel que a imaginação dos sujeitos pode representar nessas experiências,
Mesmo se considerando os arabescos com que ela enfeita o fato principal, tanto mais difícil é atribuir esses efeitos apenas à fantasia daqueles sujeitos, quando, segundo a expressão do próprio coronel, se está perfeitamente seguro de sua boa-fé e suas revelações são acompanhadas de caracteres somáticos que parecem provar de maneira absoluta sua veracidade. Aí vamos ver o que ele diz ali, o que o Coronel Rochat diz dessas experiências. Porque muita gente ainda hoje contesta isso. Agora você imagina, eu não sou psicólogo, que faz a faculdade de psicologia. Ele estuda isso. Vai estudar Freud, vai estudar uma série de coisas. Freud, na verdade, ele fazia essa regressão, mas até a vida intrauterina, ele não ia além. Né? Foi o seu discípulo Jung que foi além. Foi além. Mas ele estabeleceu a base da psicanálise, foi Freud. Certo? Então você é pastor de uma igreja evangélica, você não acredita na reencarnação, mas você pode fazer a regressão de memória, você sabe que isso é possível. Você sabe, mas você não vai além, pode ir até a infância, até a vida intrauterina, você não vai além por causa de uma barreira de crença, de fé. Mas se essa barreira for transportada, como é que fica a tua fé? Fala aí, fala no microfone. Vai ali, por favor. Ele é bom porque era pastor de igreja e é psicólogo também, né? Não deixava de ser, né? Pode então, tirar, conversando com... Pode tirar. Pode tirar? Aqui o cabo pequeno. Puxa, levanta. Conversando com os psicólogos, alguns, e eles levam a teoria até certo ponto. Por exemplo, Freud, eles não vão até o ponto da letra, eles vão até onde que a razão deles chega. E, por exemplo, eles querem fazer regressão, eles fazem até a infância somente porque eles acham necessário somente até ali. E eles estão sempre na administração de tudo. Se ele chegou ao ponto que a pessoa tem um medo, por exemplo, do escuro, ele chega até a infância dela, que ela tinha um medo do escuro porque um padrasto, um pai, uma mãe deixava ela sempre presa no escuro, e eles só vão até ali, e ali eles terminam e encerram a sessão. Nunca vão além, só onde tem o controle deles. Pois é, mas se o medo do escuro não é dessa vida, vai até 5, 4, 2, 1 e não tem. A ficar 2, 3 anos fazendo tratamento não vai resolver. Tá vendo? Por isso que tem gente que fica 5 anos fazendo tratamento com um, depois vai para outro, não consegue resolver, está com problema a vida toda. Né? Como é que a crença faz com a gente, né? A fé mal direcionada. Os preconceitos são preconceitos. Então vamos ver o que o Coronel de Rochat fala a respeito dessas experiências. Isso aqui é para quem gosta de estudar, né? Que é experiência, então não é um assunto assim alegre. Vamos lá. Para mim é alegre, porque eu gosto da doutrina espírita. Faz longo tempo sabia-se que, em certas circunstâncias, notadamente quando se está perto da morte, recordações de há muito esquecidas sucedem-se com extrema rapidez no espírito de algumas pessoas, como se fossem exibidos diante dos seus olhos os quadros da vida inteira. Determinei experimentalmente um fenômeno análogo através de sujeitos magnetizados, com a diferença de que, em vez de evocar simples recordações, faço com que estes sujeitos assumam os estados da alma correspondentes às idades às quais eu os conduzo, com esquecimento de tudo o que é posterior àquela idade. Ele já tinha falado isso lá atrás, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, você vai voltar aos 5 anos, você vai ter um comportamento de uma criança de 5 anos, mas você não vai lembrar o que aconteceu com ela quando ela tinha 6. Entendeu? É isso que ele está fazendo.
Operam-se estas transformações por meio de passes longitudinais que têm como efeito comum o aprofundamento do sono magnético. As mudanças de personalidade, se podem chamar assim as etapas diversas de um mesmo indivíduo, sucedem-se invariavelmente, segundo a ordem cronológica, indo para o passado, ao se utilizarem passes longitudinais para voltar na mesma ordem, em direção ao presente, quando se utilizam passes transversais ou despertadores. Então, para voltar, o passe é transversal. Enquanto o sujeito não volta a seu estado normal, apresenta insensibilidade cutânea. É possível precipitar as transformações por intermédio da sugestão, mas é preciso percorrer sempre as mesmas fases e não ir muito depressa. Caso contrário, provocam-se reclamações dos sujeitos, que diz estar sendo torturado e não pode prosseguir. O senhor está entendendo o que eu estou falando, dona Maria? Está entendendo? É como eu fosse falando para a senhora assim, ó. O que a senhora comeu de manhã hoje no café? Mas eu vou dando passo, a senhora vai adormecendo, vai entrando em transe, vai ser fácil a senhora lembrar. A senhora tomou o que a senhora comeu, o que a senhora bebeu, a senhora vai dizer, e ontem? E anteontem? E vai indo, até a senhora chegar quando tinha 5 anos de idade, 3 anos, 4 anos. Entra na barriga da mãe e sai da barriga na vida anterior. Aí a senhora vai se ver como espírito imortal, vai se lembrar da vida anterior. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Eu sei que é meio cansativo para vocês, porque está difícil de entender, não está? Está difícil ou estão entendendo? Não, está entendendo? Fala, Diego. É. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Ali tem um montão mesmo. No YouTube tem um montão. Tem um montão. E se você não estiver bem acompanhado espiritualmente, você tem que estar acompanhado espiritualmente. Tem aí várias também sobre desprendimento em corpo astral, tem uma porção. Aí ele faz lá um processo com você para você sair do corpo. E pode ser, às vezes mesmo sem frequência, tem umas aí que o cara vai te induzindo, ele vai te ensinando. Você vai treinando, daqui a pouco você se vê fora do corpo. Qual o perigo nisso daí? Quem você vai encontrar do outro lado? Quem você vai ver? Então você tem que se moralizar, tem que fazer preces, tem que pedir ajuda ao teu anjo da guarda. Eu já acompanhei aí. Tem um aí que fala, não faça prece, faça oração, pede seu anjo da guarda, pede proteção. Para quê? Para que você não tenha uma surpresa desagradável. Por ocasião de meus primeiros experimentos, eu parava no momento em que o sujeito, conduzido à sua primeira infância, não sabia mais o que me responder. Eu pensava que não se pudesse ir além. Um dia, entretanto, tentei aprofundar mais ainda o sono, continuando os passos. E grande foi a minha admiração, ou surpresa. Quando interrogar o sujeito adormecido, vi-me frente a uma outra personalidade, dizendo ser a alma de um morto que tivera tal nome e viver em tal país. Olha aí, aquilo que a gente falou. Ele só ia até a infância. Ele nunca ia depois. Ali ele parava. Até que um dia ele resolveu continuar com o passe além. Aí se surpreendeu. A pessoa deu um outro nome. Que tinha vivido em outro país. Desde então, um novo caminho parecia delinear-se. Continuando os passes no mesmo sentido, fiz com que o morto revivesse e esse ressuscitado percorresse toda a sua vida precedente, retomando o curso do tempo.
Ele se empolgou com a experiência. Ainda aqui não se tratava de simples recordações que eu despertava, mas de estados de alma sucessivos que fazia reaparecer. À medida que minhas experiências se repetiam, esta viagem ao passado efetuava-se cada vez mais rapidamente, passando exatamente pelas mesmas fases, de modo que pude, assim, remontar a várias existências anteriores, sem muita fadiga para o paciente ou para mim. Todos os sujeitos, quaisquer que fossem suas opiniões em estado de vigília, apresentavam o espetáculo de uma série de individualidades cada vez menos adiantadas moralmente, à medida que se regredia no curso do tempo. Em cada existência, expiavam-se, por uma espécie de pena de talião, as faltas da existência precedente. E o tempo que separava duas encarnações desenrolava-se em um ambiente mais ou menos luminoso, segundo o estado de adiantamento do indivíduo. Passes de despertamento reconduziam progressivamente o sujeito a seu estado normal, percorrendo as mesmas etapas, exatamente na ordem inversa. Quando constatei por mim mesmo e por outros experimentadores que atuavam em outras cidades com outros sujeitos, que o que ocorria neste caso não era simples sonhos que pudessem originar-se de causas fortuitas, mas uma série de fenômenos que aconteciam de maneira regular, com todas as características aparentes de uma visão do passado ou do futuro, dediquei-me cuidadosamente a pesquisar se aquela visão correspondia à realidade. Olha o que ele fazia. Então ele começou a fazer essas experiências ainda no passado, depois iria ver a realidade, que ele fazia perguntas específicas, onde é que era o lugar, onde é que você viveu, o que foi que aconteceu ali. Aí olha o resultado disso, para a gente terminar. O resultado das pesquisas feitas pelo coronel de Rochat, levando a concluir nesses termos. É certo que, por intermédio de procedimentos magnéticos, pode-se conduzir progressivamente a maioria dos sensitivos a épocas anteriores de sua vida atual, com as particularidades intelectuais e fisiológicas características daquelas épocas, até o momento do seu nascimento. Não são lembranças que se despertam, são os estados sucessivos da personalidade que são evocados. Estas evocações produzem-se sempre na mesma ordem e através de uma sucessão de letargias e de estados sonambúlicos. É certo que, continuando estes procedimentos magnéticos, para além do nascimento e sem necessidade de recorrer às sugestões, faz-se o sujeito passar por estados análogos, correspondentes às encarnações precedentes e aos intervalos que separam aquelas encarnações. O processo é o mesmo através de sucessões de letargias e de estados sonambúlicos. Repitamo-lo. As concordâncias existentes entre os fatos constatados por pesquisadores materialistas hostis ao princípio das vidas sucessivas, tais como Pierre Janet, Dr. Pitré, Dr. Bureau e etc., e aqueles relatos pelo coronel de Rochat demonstram-nos que há nestes algo diferente de sonhos ou romances subliminais, porém, muito mais do que isto, uma lei de correlação que merece um estudo atento e constante. Por isso, pareceu-nos necessário insistir nesses fatos. Então, vamos lá. Tem outros pesquisadores materialistas contrários à tese das vidas sucessivas e que chegaram à mesma conclusão. Ele não explicou aqui, mas é lá na frente, né? Que eu falei que iria constatar. Há um caso aqui interessante, que ele vai lá onde disse o espírito viveu, aonde viveu, o crime que aconteceu, e eles vão lá e conseguem constatar realmente. Nessa época aqui, houve isso, está assinalado aqui pelo delegado da época, está nos anais.
Então eles fizeram pesquisas muito sérias nesse sentido, de regressão de memória, atingindo a vidas anteriores. Tudo bem até aí? Vamos parar? Deu aí 45 minutos de estudo, acho que está bem dentro da ideia, né? Um tempo de aula. Alguma pergunta? Alguém quer ser aqui experimentado? Ela quer. Quer saber quem você foi? Eu vou te dizer depois. Vou te dizer. Querido Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado a Leon Denis pelos seus experimentos, pela sua pesquisa incansável para trazer a nós a certeza da imortalidade da alma, a certeza da comunicabilidade, das vidas sucessivas. Muito obrigado, amigo querido, pelo seu imenso trabalho e o legado que nos deixou. Obrigado a Allan Kardec. Obrigado aos guias da nossa casa, ao altivo e aos benfeitores aqui presentes. Em nome do altivo, diretor da nossa Casa de Amor, o SEAP, da coluna de espíritos que dirige esta casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.